Boa noite aos nossos amigos aqui presentes, aos nossos fiéis amigos de casa e, como sempre eu faço, aos nossos especiais amigos do plano espiritual, que sempre adentram a esta casa antes mesmo da nossa chegada. E ao vir para cá, o frio apertou por volta das 17h30, 18 horas, e eu pensei, pouca gente vai aparecer com esse frio. Mas o que me doeu mais foi lembrar cenas de rua e que nós sabemos que cada vez mais a humanidade sofre de fome, sofre de frio. E eu lembrei de uma pessoa muito querida na doutrina espírita. Eu acredito que poucos daqui conheceram, mas foi Dona Leonor Olivieri, fundadora do Núcleo Kardecista Antônio Pereira de Souza, que me colocou na doutrina e que fazia a educação infantil e me fez ir lá para Maria Paula fazer escola de médiuns e fazer o curso de evangelização infantil. E ela dizia uma coisa que eu aprendi com isso, minha filha até mais do que eu faz, e ela dizia assim, nunca deixe de dar para alguém alguma coisa, principalmente alimento. E sempre que eu morei em casa e alguém tocava a campainha, meus filhos pequenos diziam assim, não mãe, é gente pedindo esmola. E eu falava, não importa, um pacote de macarrão, um pacote de arroz, isso não vai fazer falta para nós e para eles pode fazer muito. Uma das vezes que eu entreguei um pacote de arroz e olhei, o meu filho viu e falou assim, e mãe, a pessoa jogou o arroz na praça. Eu falei, Vinícius, não importa que ele tenha jogado o arroz na praça. Nós fizemos com a melhor das intenções. Ele é que não tinha boas intenções quando ele pediu. Por isso é que ele pedia dinheiro e eu dei alimento. Então, dentro desta lembrança que eu tive da avó Leonor, eu vou voltar a fazer uma coisa que estava meio esquecido, mas carregar no carro sempre 2, 3 agasalhos. Eu sei que o nosso bazar precisa, mas aquele que está na rua às vezes precisa muito mais. Um pacote de macarrão, 1 litro de leite, às vezes um pacotinho de bolacha, ou um danoninho, um todinho que uma criança possa pedir. Nós não vamos consertar tudo, mas nós vamos aquecer o coração de um irmão necessitado. O importante é fazer, não só olhar e nada dizer. Vamos iniciar a noite de hoje, lembrando a mensagem que o nosso querido mestre nos deixou há mais de 2000 anos. E como sempre, a prece que acolhe, que embala e que fortalece a nossa semana. Que as vibrações de hoje, que as palavras do Marcelo de hoje sobre a mediunidade, que o passe que vamos receber possa perdurar por toda a semana. E assim como na prece do Pai Nosso, perdurar pelo nosso espírito e pela nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação, e dentro do possível, livra-nos de todo o mal, de toda perturbação, porque é teu o reino, o poder e a glória, e o nosso anjo da guarda estará sempre por nós.
Que assim seja. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Pedir então aos nossos mentores, ao meu mentor em especial, para que eu possa tocar o coração de vocês. Quero começar falando que essa palestra foi um dos últimos temas, né? O último tema escolhido por vocês há uns 2 meses atrás. É muito interessante quando a gente escuta alguém pedindo para falar sobre mediunidade, chama a nossa atenção numa palestra pública como essa. Mas o que eu queria deixar claro para vocês é que, para falar de mediunidade, a gente começa dentro da Casa Espírita falando do Livro dos Espíritos e depois vai para o Livro de Mediunidade, e a gente está falando disso 4 anos. Eu vou tentar sintetizar 2 anos em 20 minutos. Acho que vai ser um pouco mais... vai dar para fazer, né? Alguma coisa a gente vai sair fazendo. Só o que acontece, né? Na casa, a gente tem sempre essas questões desses livros básicos, né, da doutrina. Só que a casa, como é uma sociedade paulista de estudos espíritas, a gente sempre busca aprofundar. Então, as pessoas que já fizeram os cursos básicos, etc. e tal, às vezes não tem um espaço para melhorar o seu entendimento, né, sobre diversos assuntos da mediunidade. Então, quarta-feira, a gente tem o curso com este livro, que é um livro que traz um aprofundamento sobre a mediunidade, né? Traz outras questões diferentes das questões que a gente consegue ver no livro livro dos médiuns, né? Que é o livro básico que a gente tem que aprender. Esse é o mais importante. Dito isso, para dar a palestra, eu imaginei que a pessoa que escolheu o tema pode sofrer de algum tipo de mediunidade ostensiva, que é bastante natural, né? Nós acolhemos muita gente na casa com essa questão da mediunidade ostensiva. Essas pessoas que vêm, não conseguem controlar a visão, não conseguem a audição, né? Tem premonições, sonhos reais e tudo mais, e que buscam a casa para compreender, né, o que passa, o que faz com isso. Então, se a pessoa estiver aqui, né, se for verdade, acuse, senão, ok. Eu acho que é importante que a gente possamos deixar bem claro que essa mediunidade ostensiva não é nada diferente daquilo que você pediu. Faz parte do teu plano reencarnatório, é algo importante para você, para que você se lembre da sua espiritualidade. É isso. Então, o que faz? Lembrar da sua espiritualidade faz com que você busque algum lugar, alguma casa, para que você entenda aquilo que se passa e para que você, então, aprenda a ter disciplina, aprenda a melhorar a sua capacidade espiritual. Então, é uma necessidade que a gente vem, uma necessidade que nós trazemos e buscamos compreensão, entendimento para isso acontecer. Dito isso, né, e a gente não vou falar muito da mediunidade ostensiva, mas no final eu vou falar sobre algumas coisas importantes para vocês todos, para nós todos, sobre a questão da mediunidade. O que eu fiz foi, como a gente tem um grupo às terças-feiras, e nesse grupo nós temos os trabalhadores e tem um grupo que está em tratamento, essa coisa toda. E boa parte desse grupo conhece muito pouco da doutrina, não tem um conhecimento tão profundo da doutrina. E aí eu pedi para eles, né, na terça-feira, para que eles enviassem perguntas, curiosidades. Que curiosidade eles têm sobre a mediunidade? E é sobre isso que eu vou tratar. Então eu peguei alguns pontos de alguém que não tem tanto conhecimento assim sobre mediunidade e falei assim, bom, o que eles gostariam de saber? Qual seria a necessidade dessas pessoas, né? Então vamos lá, vamos ver se o passador passa. O passador passa. Foi você? Agora passou a meia sua agora. Aí, ó. Então, a primeira pergunta, obviamente, né, eu sei o que é a mediunidade. Eu gostaria de não ler, né?
Mas eu vou ler para depois discutir com vocês, para não ficar fora do... Quando a gente lê, a gente precisa de óculos, né? Essa é uma coisa básica. Então, é a faculdade do espírito, não tem dúvida sobre isso. É uma capacidade de perceber os estímulos extrafísicos. É por isso que esse sentido tem sido tão estudado ao longo dos anos, pois o bom desenvolvimento possibilita ao ser humano a capacidade de compreender cada vez mais a grandeza do universo, a missão da sua alma, a força poderosa do amor, a profundidade da intenção dos pensamentos e sentimentos. Bom, o que ele quer dizer? O que nós, né, nessa resposta eu tiro para vocês? Vamos colocar no lugar que precisa ser colocado. A vida espiritual, ela é parte integrante da nossa vida. Ela não está fora, ela não está nos templos, ela não está em qualquer lugar diferente do que você. Você é o templo, você é o espírito. Então, a gente não pode criar mística sobre isso. A gente, assim, da mesma forma que você necessita fazer exercício físico, você também necessita fazer exercícios espirituais. É fundamental para você. É fundamental para todos nós, para que possamos ser um ser integral, um ser com tudo, com todas as possibilidades, com todas as ferramentas que nos foi dado. A espiritualidade é uma dessas ferramentas. Então, a mediunidade é uma ferramenta. É uma ligação que a gente faz com um plano espiritual. Com aquilo que a gente não vê, com aquilo que está fora do físico, que está no extrafísico. Mas são energias que circundam, que rondam, que estão aqui presentes. Eu sinto essa energia nesse instante. Espero que você também sinta. Por quê? Porque ela está aqui. Porque ela está aqui não só porque os espíritos estão aqui comigo, porque vocês estão aqui comigo. Porque existe, né, uma aura entre nós, uma força que vai circundando e vai trazendo para nós algo muito importante. E de repente eu começo a falar e parece que eu preparei tudo. E eu não preparei nada. Porque eu estou simplesmente escutando a minha intuição, que é a minha mediunidade. Não é ostensiva, eu estou aqui consciente do que eu estou fazendo. Eu estou aqui pleno, simplesmente escutando e tentando entender a energia de vocês. A mediunidade passa por esse lugar. Primeira pergunta respondida. Acho que sim. Tem mais coisa de mediunidade. Como eu disse, tem 2 anos para falar de mediunidade, mas rapidamente é isso. Essa é uma boa pergunta. A pessoa nasce com a mediunidade ou ela aprende a mediunidade? Né? Interessante, é uma pergunta sempre interessante. Então, como eu disse na primeira, desculpa aí, já volto. Como eu disse na primeira, nós todos, quando a gente vai no centro espírita, fala assim, você tem mediunidade. Isso é a coisa mais óbvia quando você vai num tratamento, passa pelo atendimento fraterno. É a coisa mais óbvia que a pessoa podia falar, todos vocês têm mediunidade, todo mundo tem mediunidade. O que a gente quer é entender que mediunidade eu tenho, como que eu posso desenvolver essa mediunidade. Eu necessito desenvolver essa mediunidade ou não necessito? Cada um de nós vai ter essa resposta para si mesmo. Ninguém vai dizer o que você deve ou não deve fazer. Você que vai descobrindo o que precisa fazer. Só que você precisa ter campo. Você precisa ter uma área, você precisa ter pessoas. Porque a mediunidade é uma relação entre espíritos. Encarnados e desencarnados. Então, quando é feita a pergunta, então, todos nós nascemos, mas todos nós precisamos aprender como desenvolvê-la. E de que forma desenvolver. Essa é a ideia. Então, não tem como fugir desses 2 elementos, né? Olha, tá aqui, a mediunidade está aí. O que você quer aprender? Como você quer aprender? Como que você quer trabalhar na seara espírita? Você tem necessidade disso? Você precisa? Você sente isso como algo importante para você? Essas questões que você vai se perguntar e essas questões que vão fazer com que você se eleve espiritualmente e que você busque um aperfeiçoamento. O que nós estamos pegando quando a gente fala de vida espiritual? Evolução. Nós estamos buscando a nossa evolução, assim como o exercício físico.
Eu quero melhorar meu tônus, eu quero deixar minha força física melhor, eu quero que as minhas pernas fiquem mais fortes. Tudo que eu for fazer, eu preciso repetidamente fazer. Eu não consigo só fazer um dia e achar que a minha perna está pronta, está forte. Eu não consigo, né, desenvolver a minha inteligência, né, material, a minha inteligência, o meu QI, porque a gente tem o QE, vários, né, elementos nesse aspecto. Eu não consigo se eu não estudar. Se eu não tiver persistência no estudo, eu não consigo desenvolver a minha parte intelectual. Eu necessito isso. Então, é essa a ideia da casa espírita, é que você tenha um espaço de aprendizado. Que você consiga ali conhecer e trocar, porque a grande sacada da mediunidade é a troca de experiências entre o plano material e o plano espiritual. Quando nós chegarmos nesse ponto, a gente está desenvolvendo a nossa plena mediunidade. Isso faz sentido para vocês? Faz? Faz, ok? Tá bom. A terceira pergunta foi essa. Quando você desenvolve na prática, você auxilia esse dom a ser mais amplo? Por exemplo, entender melhor as vibrações energéticas do ambiente? Bom, vamos começar a resposta. Dom, kkk, não é dom. Né? Se liberte disso. Ah, a pessoa tem o dom. Não, ninguém tem esse dom. Todos temos esse dom. Se quiser tratar como dom, mas não é dom. Isso é simplesmente parte do nosso espírito. A mediunidade é algo que está aqui. Então, cientificamente hoje provado. Todos nós conseguimos provar a mediunidade que temos. Pode fazer por fotografia aqui, por tomografia, por que você quiser, pineal, tudo. Então, hoje a mediunidade não está nada no espetacular, mas ela esteve no espetacular. Quando foi codificado lá por Kardec, aquilo era um show, era um espetáculo. Perfeito? Aí que ele percebeu que tinha alguma coisa inteligente por trás disso, e ele fez toda a literatura, tudo que a gente recebeu dessa codificação. Então é importante que nós tenhamos consciência de que não é mais isso. Mudou, nós estamos no século XXI, e mesmo a mediunidade exercida no século XX, ela não é a mesma que é exercida no século XXI. Hoje nós temos outros elementos importantes, onde o estudo se transforma em algo muito mais importante. O que é o estudo? É uma consciência plena daquilo que você, enquanto espírito, deseja para si. Deseja no termo, em que sentido? Na sua vida espiritual. Aí você vai ter a tal da mediunidade de parceria. Você vai criar parceria com esses espíritos que nos acompanham o tempo todo, que estão conosco, e a gente criar boas parcerias com ele e saber como conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. Quanto mais você se aprimora, quanto mais você estuda, mais fácil fica essa ligação em todas as decisões que você precisa tomar na sua vida. Parece ridículo isso, parece, isso é fantasia. Não, é assim. O século XXI vem para nos ensinar isso. Antes a gente precisava, eu digo, né, eu nasci em casa espírita e tinha 50%, na casa da minha mãe, que a gente fazia as reuniões, era 50%. 50% de médios inconscientes e 50% de médio que não se achava médio. Né, só dou sustentação, etc. E aqueles 50% se achavam, né, o máximo, né, respondia tudo, tinha resposta para tudo. Era uma coisa muito, né? Eu adorava, particularmente eu adorava. Eu era criança, eu adorava falar com o pretinho velho, eu adorava. Nossa, era a coisa mais gostosa que tinha no mundo, né? Mas assim, depois que você vai crescendo, você vai entendendo, eu sempre as mesmas frases, as mesmas coisas. Não tinha nada profundo, né? Era uma coisa gostosa, era uma coisa deliciosa, que nos fazia muito bem. E que às vezes te tocava o coração. Vamos falar assim, na maioria das vezes tocava o seu coração. Você sentia com o seu coração tocado, que era o papel que tinha que se cumprir. Hoje, eu vejo uma necessidade de nos esclarecermos e buscarmos cada vez mais esclarecimento. Então, o que é a mediunidade? É uma sintonia. É simplesmente uma troca de experiências entre os espíritos, desencarnados e encarnados. É isso que a gente precisa levar. A mediunidade é por aí. É essa sintonia. Quanto mais nós
afinarmos os nossos instrumentos, melhor vai ser a sintonia. Preste atenção. Afinar o instrumento é importante, né, Manuela? É muito importante afinar o instrumento. Se nós conseguirmos isso, com certeza a gente consegue se elevar cada vez com maior facilidade. A questão é que a gente não perde a consciência, não tem anulação, não existe isso. Né? A gente simplesmente está nessa soma de experiência. Então, antes, era assim, as pessoas perdiam completamente a sua consciência. Não era um outro espiritismo. Necessário, importante, fundamental, para acontecer tudo o que aconteceu. Hoje, nós somos testados de uma forma diferente. Entramos na vida espiritual de uma forma diferente. Aceitamos que uma palestra simples, um encontro entre 10, 15, 20 pessoas, 5 pessoas, em nome de Jesus que está aqui, já está recebendo muita coisa. E muitos, conforme vão treinando, vão sentindo, vão percebendo o que está recebendo. E vão entendendo como é necessário desenvolver sua vida espiritual. A quarta pergunta: para que serve a mediunidade? Aqui eu já falei bastante coisa, mas eu gostaria de ressaltar algumas coisas que, quando eu estava pesquisando, eu achei muito importante. Nós lembrarmos para que não serve a mediunidade. Essa é uma lembrança importante. Quando eu vi, quando a pessoa me faz a pergunta, eu sei qual é a resposta, mas eu quero, né, me aprofundar, estudar, ler, ver o que tem por trás disso. Eu encontro isso aqui, essa resposta, eu acho essa resposta muito interessante. Ele diz: a mediunidade não serve, ela não serve para falar com os mortos, pois os espíritos desencarnados não se enquadram nessa concepção imaginária da cultura material. Eu vou lá conversar com meu pai, com a minha mãe. Isso, né, é uma coisa... Ela não é para isso. Ela é para te chamar para isso, para que você entenda que você continua conversando da mesma forma como você conversava. A mediunidade, ela não se reduz a um balcão de atendimento, a qual se recorre para resolver problemas. Não é isso. Não é para isso que ela serve. Mas ela serviu muito para isso. Ela não serve para dizer o que as pessoas devem fazer ou para decidir o seu futuro, tolhendo o seu livre-arbítrio. Ela não é para isso. Para a doutrina espírita, mediunidade não deve ser vista como transe. Mediunidade é sintonia, troca de experiências entre espíritos desencarnados e encarnados. Repetindo. E vamos repetir quantas vezes for necessário. Não há perda de consciência, não há anulação, há sempre a soma de experiências das partes envolvidas, trazendo superação. Então é assim, se eu converso com você diante de um problema que eu tenho, aqueles espíritos que nos rodeiam vão nos ajudar, nos inspirar a crescer, a superar um determinado problema que tem. Então ninguém é melhor que ninguém, nenhum médium é melhor do que ninguém. O médium é isso, ele está aqui para permitir que você se inspire, que você seja tocado diante da necessidade que você está passando. Então, outra coisa bonita, né, que no século XX, quem é mais velho vai entender, né, não serve contra mal olhado, ela não serve para ganhar na loteria, essas coisas ela não vai servir, né? Ela não tem esse papel. Ela também não serve para comportamentos anormais, para justificar, porque ele está em transe, porque ele está obsediado, né? Não é? Isso é uma questão que a gente precisa entender. A mediunidade não é para isso. A mediunidade serve para esclarecer, para acolher, mas quem vai fazer é a pessoa pela qual está passando pelo problema. Quem efetivamente vai ter que exercer o seu papel mediúnico é quem está passando pelo problema efetivamente. Nós vamos ser instrumentos para ajudar essa pessoa a passar por isso. Então nós não fazemos milagres, né? Não temos poderes para nada, nenhum poder especial. Então a gente tem que baixar a bola, né? Todos os médios vão baixar a bola, porque a gente está aqui, sendo iguais. Nós estamos numa igualdade muito forte
e que vai depender muito um do outro para conseguir que as coisas aconteçam. A mediunidade, ela não é exclusiva de algumas pessoas. Ela é de todo mundo, é uma faculdade do espírito. Não se esqueçam disso. Que vai se aperfeiçoando com exercício e com esforço pessoal. Isso depende de cada um de nós. As pessoas, elas vão evoluir pela soma das suas experiências e das experiências acumuladas pelo grupo. Ou seja, o nosso amadurecimento, né, o nosso estudo, a nossa forma de conduzir a vida espiritual é que vai permitir um crescimento maior. É isso que é importante a gente ter claro. E para fechar, ele disse assim: a mediunidade é um instrumento que auxilia cada pessoa na construção do novo. Isso é a coisa mais linda. Ou seja, eu venho aqui, eu frequento essa casa há 23 anos, porque eu sempre procuro abrir a minha mente para alguma coisa nova que possa vir a acontecer na minha vida. É aqui que eu consigo ter inspiração, intuição, é aqui que eu exerço a minha espiritualidade. E quando eu exerço aqui a minha espiritualidade, eu consigo levar a minha espiritualidade para fora daqui, para o meu trabalho, para a minha casa. Essa é a verdadeira mediunidade. Esse é o caminho da mediunidade. Então é muito lindo quando ele diz assim, nós quando estamos aqui, quando nos propusemos a vir até aqui, nós estamos buscando alguma coisa nova. Olha só que interessante, o que é buscar o novo? Quem dá palestra vai entender o que eu faço. Toda vez que a gente dá uma palestra, fala alguma coisa, chega alguém no final e fala assim, essa palestra você falou para mim, você disse para mim. Nossa, muito obrigado, você disse uma coisa que esclareceu um monte. Toda vez, né, acontece algo nesse sentido. Por que isso acontece? Porque estamos em sintonia. Porque não sou eu que estou falando. São os espíritos que estão comigo, os espíritos que estão com você, que dizem assim, é importante falar isso. Busca isso. Quando você está aberto, por quê? Porque vai ter alguém que vai estar lá, que é importante escutar o que você tem a falar. E graças a Deus a gente não sabe quem é. Graças a Deus. Né? A gente simplesmente monta esperando que a gente toque o coração das pessoas. E por aí vai. O que acontece? Mediunidade é uma expressão, né, da nossa identidade. É sintonia e é troca de experiências. Não esqueçam disso. Por favor, jamais. Bom, é longo, né? Mas a gente vai fechar uma coisa que eu achei fantástica. E normalmente as pessoas têm muita dificuldade. Como que eu sei que eu sou médium? Se eu não tenho a mediunidade ostensiva. Se eu não vejo, se eu não escuto, né? Como é que eu sei que eu sou médium? E aí eu descubro esses sinais incomuns da mediunidade. Aí se vocês se enquadram em alguns. Se vocês não se enquadrarem, vocês estão num outro plano, tá? Vocês não estão nesse plano. Então aviso que vocês são espíritos... São só 7 aqui. Uma delas você vai se enquadrar. As primeiras, ela diz muito quando você faz reuniões mediúnicas, quando você faz o encontro de pessoas como hoje nós estamos fazendo, mas a gente tem uma finalidade de trabalhar para alguém, não é uma reunião pública, uma reunião fechada, a gente tem aí um desenvolvimento de cura ou ajuda de alguém. É formigamento. Então, formigamento é um sinal de que você está exercendo a sua mediunidade, mas você não tem consciência de que você está exercendo a sua mediunidade. Porque é o chakra frontal, né, que vai se expandindo e que vai permitindo que você, então, faça uma conexão, mostrando que isso é um sinal de que você está abrindo, que você está aberto. Mas no dia você já vai resolver? Não, isso é só para você entender que é um sinal. E que à medida que você percebe que você tem esse sinal, você vai evoluindo, você vai crescendo dentro da sua mediunidade. Então são esses pequenos sinais que vão dando a você o entendimento e a compreensão de que a sua mediunidade está sendo exercida. O formigamento é isso. Aí tem um segundo ponto que eu amo. Esse segundo ponto, sono excessivo. Nós tínhamos médiums na casa que tinha isso. E é muito lindo, porque assim, nossa, eu não sei por que eu não me seguro e não sei o quê. Esses são os médiuns esponja. Normalmente acontece dentro da casa. Por quê? Eles trocam muita energia
e eles entram em desequilíbrio espiritual. O que é muita energia? Vem com uma vontade tão doida de trabalhar que não segura a onda, entendeu? Aí pega o quê? Todas as ondas energéticas, porque nós estamos tratando de espíritos que estão necessitados e estamos com espíritos de luz. Então, o que é o esponja? Ele pega as necessidades e também né? né? A gente fica nesse lugar difícil às vezes, né? Então, o que é esse incômodo? É um chamado, é um entendimento de que, sim, essa é a sua mediunidade, desenvolva-a, desperte para ela. Vai percebendo que você tem um trabalho muito bonito a ser feito, a ser cumprido, fácil de ser feito. Mas esse sinal te ajuda a perceber que está viva a mediunidade dentro de você. Ok? Agora, esse já é um terceiro sinal incomum, mas que eu acho que boa parte de vocês, pelo menos eu, já passei por essa aqui. Com toda certeza. Mudança brusca de vida. Uma mudança brusca de vida. O que é? Uma doença, uma perda de alguém, de um ente querido, um final de relacionamento, perder um emprego, quebrar a empresa, né? Esses, fala assim, não, isso é um sinal da mediunidade? Puxa vida, é. Por quê? É nessa hora que a gente entra naquele estágio de eu preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa está errada comigo. E aí você vai procurar algo extrafísico, algo que está fora do corpo. Na maioria das vezes, quando a gente fala de doença, quando a pessoa chega aqui, é que ela já passou por todos os elementos da medicina, da ciência, ela não consegue, ela continua recebendo o chamado. Ela fala, puxa, eu não consigo entender. Ou então, o incômodo de perder uma pessoa é tão grande que ela vai buscar no espiritismo alguém para dizer assim, me explica, me ajuda. E o que a gente faz aqui na Casa Espírita? A gente estuda, a gente se prepara para receber essas pessoas. É para isso que a gente vem aqui. Para conseguir receber essas pessoas que vêm com essa dor. E que elas se sensibilizem com a vida espiritual delas. Sim, olha, a vida espiritual é importante para você. Para você obter todas as respostas que você quer, entre na sintonia com aquilo que você desconhece. Entre em sintonia com isso. E boa parte das pessoas aceitam e se mantém dentro das casas espíritas por conta disso. Um quarto ponto desses sinais incomuns é a ansiedade ou os diferentes transtornos. Né? Por que isso? Nós, como eu disse, precisamos de um trabalho conjunto com a medicina. E aí, na maioria das vezes, a pessoa não consegue superar para que ela sinta a necessidade de o chamamento de falar, eu preciso fazer alguma coisa. Que ela vá a uma igreja, que ela vá meditar, mas ela entende que ela precisa fazer com que a vida espiritual se ative. Porque ela não consegue, ela sente a dificuldade de trabalhar sozinha para sair desses estados difíceis da psicologia. Tanto que quando a gente estuda aqui, faz os estudos da mediunidade, a gente fala assim, o que nós estudamos são as nossas emoções. Isso é importante. Entender como as emoções afetam a nossa vida. Porque é isso que nos dá capacidade de levar uma vida sadia ou não. Ou de perturbar as pessoas. De fazer com que os ambientes que nós estejamos se tornem ambientes difíceis. Por quê? Porque são pessoas com certas perturbações. Então, isso tudo a gente vai tratar o tempo todo. Né? É importante que nós tenhamos um entendimento muito claro de que esses transtornos modernos, sim, precisam da medicina, precisam da psicologia, da psiquiatria, precisam de tudo que a gente tem. Mas também precisa o lado espiritual ser tratado. Junto, em conjunto. São espíritos que trabalham juntos. Percepção, o quinto elemento, né, do sinal, é uma percepção sobre os outros muito aguçada. O que isso significa? Aí, às vezes, nos rápidos encontros, a gente chega e fala assim, nossa, que energia boa que essa pessoa tem. É o exercício da sua mediunidade.
você está percebendo a energia do outro. Você está tendo percepção. Assim como, você fala, nossa, não me senti bem, aquela pessoa, alguma coisa. Isso, é isso. Entrou no ambiente e falou assim, gente, não tá legal. Gente, que ambiente calmo, que tranquilidade, que dia maravilhoso, não é isso? É assim que a gente exerce a nossa espiritualidade, é assim que a gente exerce a nossa mediunidade. Fazendo codificação da energia, percebendo as trocas que estão acontecendo. Oi? Quer falar? Percebendo as trocas que estão acontecendo. Então, isso é muito legal que vocês tenham isso, né? Então, eu imagino que muitos de vocês já passaram por isso e passam por isso, de alguma maneira. Tem um penúltimo que eu acho muito bacana, que estranho não bacana, porque as benzedeiras usavam muito, né? É uma sensação estranha no umbigo, né? Nesse plexo aqui. Ela fala assim, é mal olhada, tal, põe uma moedinha que resolve, tal. E é bem isso mesmo, né? É como nós estamos trabalhando os nossos centros de força. Quando alguma coisa está em desequilíbrio, parece que tudo ao nosso redor se desequilibra. A gente se sente um lixo. Perfeito? Por quê? Porque nós não estamos exercendo a nossa centralidade. A gente não está conseguindo se manter no eixo daquilo que precisa. Esse é um exercício da mediunidade. Você está exercendo. Quando você não está bem, você fala assim, alguma coisa, né, nos meus centros de força estão em desequilíbrio. Eu preciso de uma energia extra. E eu vou para onde? Eu venho para cá. Eu venho receber o passe. Eu venho receber uma conversa. Eu vou entrar numa igreja, eu vou fazer alguma coisa para poder me reconectar à minha espiritualidade. Não é verdade? E o último, que eu acho interessante falar, é a falta de foco, falta de concentração. Então, assim, o que acontece? A gente esquece, assim, deu branco, dá branco, essas coisas todas. Por quê? A gente foge da nossa centralidade, e isso nos assusta. E aí, o que a gente tem que buscar? Assim, eu não tô me sentindo bem. Então, quando isso é recorrente, você vai buscar a sua espiritualidade para que você consiga consertar. Então, todos esses sinais que eu estou falando, eles são importantes para quê? Para que você perceba que você está sendo chamado para prestar atenção à sua vida espiritual. É isso. Então, a mediunidade, ela vai ser exercida todos os momentos da sua vida quando você achar que deva ser. O que você precisa? Você precisa de um campo, você precisa de pessoas para trocar, pessoas que têm a mesma faixa vibratória, que estão com os mesmos propósitos que você, que têm os mesmos desejos de você, evoluir, crescer, chegar a um lugar melhor. Se você encontra esse lugar, por isso as casas, né, estão aqui, para abrir a porta para que as pessoas encontrem esse acolhimento e consigam receber essa compreensão, esse entendimento para chegar ao estado de evolução. Para evoluir. Assim conseguem trabalhar a sua espiritualidade. Então, o nosso propósito aqui, no desenvolvimento da mediunidade, é ajudar o próximo sempre. E você é o próximo. Então, nós queremos ajudar os outros. Nós formamos essa comunidade para nos ajudar. Cada um. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém pior. Hoje você pode exercer muito bem o seu papel mediúnico, amanhã eu posso exercer, outro dia todos nós, né, podemos exercer esse papel mediúnico. Todos nós podemos ser úteis uns para os outros, à medida que nós estamos dispostos. Pode falar. Total. A intuição é um exercício da mediunidade. Porque você está vendo o que eu disse, né? Quando você entra numa energia, que você sente a energia do outro, que você se sente bem ou não sente, isso é uma intuição. Isso é um exercício da sua mediunidade. Total. Por isso que eu digo, as coisas são muito mais sutis do que a gente imagina. Parece que a mediunidade só é ostensiva. Não, não é ostensiva. A mediunidade é exercida a todo instante por você. A intuição é uma delas. Faz sentido, gente? Faz? Como é que vocês estão? Vocês estão se sentindo mediunizados? Ou não? Perceberam
tem espíritos ao lado de vocês, se não perceberam, tá mal, hein? A mediunidade tá mal, precisa estudar mais aí. Então, mas é isso. Então, tenho certeza que tem muitos espíritos aqui rodeando a gente, muitos espíritos abençoando a todos nós. Eu agradeço por essa bênção, mas antes de terminar, eu preciso da ajuda de vocês. Então, eu sempre tenho uma sensação de que eu podia ter dito mais, eu podia ter falado mais alguma coisa. Então, eu vou dar para vocês vão passar aí, vão correr esse post-it cor-de-rosa. Se vocês tiverem alguma pergunta que eu não abordei sobre mediunidade, alguma curiosidade que vocês tenham, vocês vão fazer nesse post-it rosa, tá? Perfeito? E aí, conforme for, a gente vai dar uma outra palestra, Mediunidade 2. Para quem quiser, nessa questão, eu vou pedir para você passar, Patrícia. E esse post-it aqui, ó, é porque, como eu disse no início, é o último dia hoje, é a última palestra dos temas. Então, tem aqui, ó. Pode. E esse post-it amarelo aqui, ó, é o post-it para os temas. Então, quem tiver curiosidade para algum tema, para alguma coisa que gostaria de ouvir aqui na segunda-feira, nas palestras públicas abertas, coloquem o tema aqui, tá? Então, não precisa ser todo mundo colocar hoje. Se vocês quiserem colocar depois, até amanhã, segunda-feira. E vocês que estão, né, nos ouvindo aqui online, que deve ter gente online, se quiser colocar no chat, o Vande pega lá, a gente monta aqui, tá bom? Então, tá aqui, ó. Opa! Quem quiser temas, então, no amarelo, perguntas no rosa e temas no amarelo. Ok? Para que a gente faz, né, enquanto vocês estão pensando aí, para que a gente faz essa primeira parte de palestra, né? O que nós estamos fazendo aqui é preparando vocês, é sempre bom lembrar isso, para que vocês possam receber todos os benefícios que a espiritualidade traz na noite de hoje para cada um de nós. Então, esse momento que nós vamos entrar agora, que é o momento do passe, é importante que todos vocês já estejam preparados, prontos, com os corações e mentes abertas, para aquelas bênçãos que chegam do alto, você receber em sua plenitude.